Já pensou se todo mundo fosse igual? Tipo, se não tivesse ninguém diferente? Será que o mundo ia ser melhor ou pior, hein? Se todo mundo pensasse igual a você, fosse igual a você, será que o mundo ia ser melhor? Será que algum conflito, alguma diferença que você já teve com alguém, sem precisar nem ser conflito, mas apenas pensar modos diferentes sobre viver a mesma coisa, será que isso não te fez aprender alguma coisa, hein? Pensando sobre isso, nosso episódio hoje vai ser sobre duas figuras bastante importantes para a igreja, para a nossa história de fé, e que, embora a gente possa falar deles em alguns momentos, nesse finalzinho de junho, nem sempre as pessoas lembram dos dois juntos. Acabam lembrando mais de um do que do outro. Já estão ligados de quem eu estou falando? Eu estou falando em São Pedro e São Paulo. Os dois são celebrados no mesmo dia. Curioso, né? Dois grandes santos celebrados assim, no mesmo dia. Por que será? Vem conhecer tudo sobre esses dois grandes santos da igreja que trilharam caminhos diferentes, mas viveram uma única missão. Vamos juntos? E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria te acolho aqui nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de muita alegria no nosso coração, por causa dessas festas juninas que a gente tem vivido, né? Eu espero que você tenha aproveitado aí na sua casa. Mas esse espaço também é de muita reflexão. Aqui nós refletimos e rezamos, aprofundamos nossa fé, confrontamos a nossa fé com a nossa vida, e hoje a gente vai falar disso, tá? Vamos falar sobre esses dois grandes santos da história do cristianismo, dois homens assim bastante diferentes. Um pescador bem simples lá da Galileia, outro intelectual, formado nas melhores escolas do seu tempo, um que caminhou ao lado de Jesus desde o começo, outro que encontrou com Jesus Cristo depois da ressurreição. Vocês sabem, né? São Pedro e São Paulo. Você que está chegando aí pela internet, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você que está vindo também pelas redes sociais, meu carinho, meu abraço a você. Vamos viver junto esses momentos aqui. Vai ser com certeza muito legal poder estar com todos vocês. Já segue a gente no Instagram? Já segue a gente no YouTube? Ainda não? Meu Deus do céu. Pois assine nosso canal lá no YouTube, viu? Siga a gente. Venha ver os nossos vídeos de final de semana, inclusive, que a gente tem gravado. Os episódios da semana também estão lá no YouTube, mas também estão lá no Spotify, se você quiser escutar todos direitinho sequenciado. E no Instagram a gente também tem a lista com os episódios. Então, assim, tem um monte de lugar que a gente pode interagir, que a gente pode bater um papo. E eu te peço que você siga, mas também você compartilhe todos os conteúdos que você quiser e puder aqui do nosso podcast, porque assim outras pessoas também vão ter acesso e pode ser que a gente ajude mais pessoas a seguir um caminho bacana de santidade e de conhecimento de sua própria fé, não é não? Então, sem mais delongas, quem foram São Pedro e São Paulo? Quando a gente celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, agora, dia 29 de junho, a igreja não está apenas recordando duas pessoas importantes do passado, não. Nós estamos celebrando dois pilares sobre os quais Deus quis construir a sua igreja. Minha gente, São Pedro e São Paulo são grandes homens da nossa história de fé. São Pedro, inclusive a gente falou dele recentemente naquele episódio sobre a convocação de um time com os apóstolos, né, para a Copa. Pois é, São Pedro nasceu em Betsaida e ele trabalhava como pescador. Seu nome, antes de ser considerado Pedro, era chamado de Simão. Foi chamado por Jesus às margens do mar da Galileia para viver a missão.
Jesus depois vai dar um outro nome para ele, finalmente chamando ele de Pedro. Tá lá, você pode encontrar isso lá no Evangelho de Mateus, tá bom? Mateus 16, versículo 18, Jesus vai dizer assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O temperamento de Pedro é bem impulsivo quando a gente olha as atitudes dele nos evangelhos. É ele que caminha sobre as águas, é ele que promete fidelidade a Jesus Cristo assim, até a morte, mas também é ele que corta a orelha do soldado. Ele também negou Jesus 3 vezes. E foi ele que, se arrependendo amargamente do que fez, recomeça a trajetória. Pedro ensina para a gente que a santidade não é a ausência de erros, mas é a capacidade de sempre voltar para Deus. E São Paulo? São Paulo nasceu em Tarso, chamado Paulo de Tarso. Ele era um judeu muito distinto. Pedro também era judeu, mas não era tão chique assim. E Paulo também era cidadão romano, né? Ele tinha a descendência, né, de pais ligados ao Império Romano, e aí ele também tinha. Também ele era um profundo conhecedor das Escrituras, da lei de Deus. Até que um dia, no caminho para Damasco, enquanto ele empreendia uma perseguição contra o grupo dos seguidores de Jesus, ele teve um encontro transformador com Cristo. De perseguidor, Paulo tornou-se missionário. De inimigo, tornou-se também apóstolo. De destruidor, tornou-se construtor da igreja. E ele mesmo vai dizer, lá em Gálatas 2, versículo 20, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Também mudou de nome, viu? O nome dele era Saulo. E aí Jesus transforma o nome dele para Paulo. É outro que se transforma, né? Primeira vista, Pedro e Paulo parecem incompatíveis. Não tem nada a ver um com o outro, como a gente acabou de ver, né? O histórico rápido deles dois. Mas sabe como é Deus, né? Ele gosta de agir justamente assim. Ele chama pessoas diferentes para uma mesma missão. Veja aí na sua igreja, é mesmo todo mundo igual? No seu grupo de amigos, é mesmo todo mundo idêntico em tudo? Será mesmo? Olha de perto. No entanto, essas diferenças que a gente pode ter entre nós, como eu falei na introdução, podem ser muito boas para a gente. Elas são enriquecedoras às vezes. No caso de Pedro e Paulo, é bem assim. Enquanto Pedro era um homem bem simples, Paulo era um homem bem intelectual. Pedro conheceu Jesus no início de sua missão. Paulo encontra Jesus já ressuscitado. Pedro evangeliza principalmente os judeus, enquanto que Paulo foi enviado aos pagãos, às pessoas de outras nações, de outras vivências de fé. Pedro falava a partir da sua experiência. Paulo falava a partir do estudo e também da experiência. Pedro era bastante impulsivo. Paulo parecia ser mais estratégico. E nem sempre os dois concordavam, não, tá? Em alguns momentos, inclusive, houve até uma certa tensão entre eles. A Bíblia relata uma correção feita por Paulo a Pedro, enquanto ele estava em Antioquia, né, fazendo uma reunião com as lideranças das comunidades. Isso mostra algo bem importante. A unidade da igreja, a unidade da sua comunidade de fé, também não significa uniformidade. Isso não é saudável de acontecer. Ser igreja não é pensar exatamente igual. Ser igreja é caminhar juntos na mesma direção. Como a gente vê, a sinodalidade, né, é uma temática forte aí e que ainda é presente, mas que nem sempre é compreendida. No entanto, é isso, né? Ser igreja é assim. Apesar dessas diferenças, Pedro e Paulo tinham uma coisa muito importante: uma profunda paixão por Jesus Cristo. Assim, a missão vai se tornando maior que as diferenças que eles tinham entre si.
Os dois compreenderam que o evangelho precisava alcançar o mundo inteiro. Então Pedro se tornou um sinal desta unidade da igreja, enquanto Paulo foi se tornando o símbolo da missão universal. Faz a missão é Paulo. Quem faz a missão? Cadê a identidade desta missão? É Pedro responsável por ela. Então Pedro é o responsável por manter a unidade da igreja, enquanto Paulo sai a fazer missão para que o mundo conheça o evangelho. Um ajudou a organizar a comunidade, o outro levou a boa nova para além das fronteiras. Por isso, a igreja sempre vai celebrar os dois juntinhos, porque a igreja precisa exatamente dessas duas dimensões, comunhão e missão. Uma igreja sem comunhão vai se dividir, e uma igreja sem missão se torna muito fechada. Por isso que Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, lembram para a gente que nós devemos permanecer unidos e, ao mesmo tempo, sair ao encontro do mundo. Perceberam a importância desses dois? Pois é. Por isso que a gente não tem como celebrar os dois em datas diferentes. Porque, dependendo, se um fosse celebrado antes do outro, podia dar uma ideia de importância, entende? Como se um fosse primeiro e o outro depois, entendeu? Então, quando celebra os dois juntos, a gente percebe que a dimensão da igreja de unidade e de missionariedade são exatamente idênticas. Não tem uma mais forte que a outra. Como a gente disse, uma igreja que não tem unidade, que não tem comunhão, vai morrer, se acaba. E uma igreja sem missão vai morrer também, vai se acabar também, mofando dentro de si mesma. E qual que é o legado que Pedro e Paulo deixam para a gente? O legado de Pedro continua vivo até hoje. Você sabia disso? Aonde? No magistério da igreja. Pois é, naquela turma ali de liderança da nossa comunidade de fé. Cada sucessor de Pedro recebe a missão de confirmar os irmãos na fé e promover a unidade da igreja. Como assim, sucessor de Pedro? Você não sabe quem é sucessor de Pedro? Não, menino. Sabe não, menina? Sucessor de Pedro é o Papa. Pois é. Desde Jesus Cristo, ele passa o seu poder aos apóstolos e eles vão passando aos outros bispos, aos outros bispos, aos outros bispos. De repente a gente tem Pedro como liderança da comunidade e ele transmite essa liderança da comunidade de Roma a outro e a outro e a outro, e chegamos hoje então em Leão XIV. Pois é. Estamos nesta unidade enorme desde Pedro. Quando a gente olha para o Papa, a gente lembra que a igreja não começou ontem, não. Ela atravessa os séculos, sustentada pela promessa de Jesus Cristo. Já o legado de Paulo aparece hoje também, sabia? Na força missionária da igreja. Foi São Paulo quem realizou grandes viagens missionárias, as primeiras que inspiram até hoje muita gente a fazer missão. São Paulo fundou comunidades, estruturou essas comunidades, escreveu muitas cartas que a gente entende como palavra de Deus está lá na Bíblia da gente. Ele anunciou o evangelho em ambientes que muitas vezes não eram tão gostosos de se estar. Eram lugares que até agrediram ele. Boa parte do Novo Testamento, por exemplo, é toda composta por escritos ligados a Paulo, ou escritos por ele ou por seus discípulos. Ainda hoje, as cartas de São Paulo iluminam a vida cristã. Como a gente sempre tem dito aqui, Pedro lembra a gente a importância da comunhão. São Paulo lembra para a gente a urgência da evangelização. E o que é que São Pedro e São Paulo falam para os jovens de hoje? Falam para nosso tempo, agora. Você deve estar pensando aí, o que é que Pedro e Paulo têm a ver comigo? Vou dizer só uma coisinha, tá? Tudo. São Pedro e São Paulo têm tudo a ver com você. Pedro primeiro vai ensinar que Deus não escolhe os perfeitos.
Embora você seja perfeito, Deus também te escolheu. Ele escolhe pessoas disponíveis. Você erra? Pedro também já errou. Você tem medo? Pedro também teve. Você já pensou em desistir? Pedro também passou por isso. E mesmo assim, Deus continuou chamando. Paulo diz pra gente que ninguém está definitivamente preso ao próprio passado. Não importa o que você fez, não importa quantas quedas você já teve, não importa os caminhos que você andou. Quando Cristo entra na sua história, tudo pode mudar. Você, meu amigo, minha amiga, precisa ouvir isso, porque muitas vezes a gente acha que é definido pelos erros que a gente cometeu. Mas Deus sabe muito bem e nos define pelo nosso potencial de amar. É isso aí. Vamos falar de Dom Bosco? Claro, né? Não tem como. Nós somos uma comunidade salesiana aqui. Este podcast, ele nasce do coração salesiano. E Dom Bosco tinha uma profunda devoção pelos apóstolos também, tá? Dom Bosco compreendia que os jovens precisavam desenvolver suas características presentes em Pedro e Paulo. A fidelidade de Pedro, por exemplo, e o ardor missionário de Paulo. Você que me escuta, minha audiência salesiana, é chamada a amar a igreja, mas também é chamada a evangelizar. Permanecer unido à comunidade, mas também é chamada a sair em missão. Como o próprio Dom Bosco escreveu, basta que sejais jovens para que eu vos ame muito. Mas ele também completava a sua missão, formando jovens capazes de transformar o mundo. Você que está aí me escutando, viu? Você tem essa função e essa missão de transformação do mundo. São Pedro e São Paulo mostram para a gente que Deus não procura pessoas iguais. Deus procura corações disponíveis. Um pescador, um intelectual, um impulsivo, um estrategista, 2 homens marcados por limites, 2 santos transformados pela graça, 2 caminhos, uma mesma missão. Já já a gente vai viver a solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Que nessa data a gente possa pedir: São Pedro, ensina-nos a permanecer firmes na fé. São Paulo, ensina-nos a anunciar o Evangelho sem medo. E que nós também possamos colocar nossos dons a serviço do reino de Deus. A solenidade de São Pedro e São Paulo apresenta para a gente uma oportunidade muito bacana de aprofundar também o sentido de diferença no interior da nossa comunidade, mas também na convivência social. A gente está inserido num contexto religioso e social muito cheio de intolerância, né, não? De indiferença. E num ambiente assim prevalece muito o medo diante de quem é diferente da gente. A diferença é inerente à comunhão da igreja. É um elemento da comunhão. A igreja não é nem eliminação, nem soma de diferenças, mas é uma comunhão nas mesmas. Isso quem falou foi o J.M. Tillard, tomara que eu tenha falado certo o nome dele, que é um teólogo da igreja. É uma frase linda de um artigo que eu também utilizei para basear esse episódio. É por isso que quando nós somos cristãos, nós devemos ser abertos, acolhedores da diferença e sensíveis à diversidade que há entre nós. Nós somos humanos, seres em caminho, buscadores de sentido, buscadores da verdade, não é não? Nós somos habitados pelo mesmo Deus que atua em tudo e em todos. Podemos nos compreender, apesar de sermos diferentes, porque todos somos seres criados e agraciados por Deus, mas também nós somos chamados a ser habitados por uma verdade que está para além de uma ideia ou de uma doutrina. Essa é a vocação fundamental de todo ser humano: alimentar uma relação mútua em cada encontro. Todos trazemos dentro de nós possibilidades que só podem ser colocadas em movimento quando alguém se encontra com a gente e nos chama a viver.
E nos fazemos ou nos desfazemos também na relação. Eu estava, inclusive, refletindo sobre isso na minha terapia. Não existe um eu sem um tu, que vem completando a gente, que vem trazendo comunhão com a gente, que nos une na diferença. Esse movimento mostra para a gente a nossa própria originalidade, quando a gente se abre ao desconhecido e à riqueza do outro. Tanto a comunhão como a diferença são espaços de crescimento mútuo. Mostra isso para a gente a vida de São Pedro e de São Paulo. A diversidade que há na nossa comunidade de fé, não só aí onde você mora, mas no mundo inteiro, permite que a gente vá se enriquecendo, que a gente vá crescendo em humanidade, sendo mais aquilo que a gente tem que ser, sabe? A diferença é uma coisa que é própria do ser humano. É o modo da gente pensar, da gente dizer, da gente trabalhar, de existir, de conviver. A humanidade diferenciada torna-se mais dinâmica. A humanidade é profundamente diversificada em seus talentos, valores e em sua vitalidade. A gente devia pensar mais sobre a importância das diferenças entre os seres humanos, não? A gente devia admirar as diferenças pessoais e grupais e não lamentar essas diferenças. É necessário evitar tudo o que deforma as diferenças e desenvolver uma verdadeira existência mútua, uma coexistência. A gente devia remover abusos e vícios que anulam essas diferenças entre nós. Perverter a diferença é uma atitude que degrada a pessoa. Como eu falei no início, já pensou se todo mundo fosse igual? Ia ser muito chato. Valorizar o diferente e os diferentes implica também tratar com cortesia, saber interagir, trabalhar junto, respeitar. Diferença não dispersa nem divide. A diferença, e a gente vê isso em Pedro e Paulo, provoca convergência crítica, promove unidade e também promove a criatividade na gente. Por isso é valor a ser preservado e a ser desenvolvido, e inclusive um potencial que a gente podia colocar bem mais para frente na nossa realidade. A questão da diferença entre nós cristãos não toca apenas uma relação entre cristianismo e o espaço não cristão. O problema está mesmo no interior da nossa comunidade cristã. Viver como comunidade vai implicar a gente saber conjugar a diversidade na unidade. Assim, o cristianismo vai revelando uma multiplicidade de textos, de ritos, de movimentos, de escola de espiritualidade, de perspectiva teológica, mas também de funções, vocações, tudo isso dentro do interior da comunidade. A fidelidade no cristianismo passa por uma capacidade de integrar a diversidade. Viver com o diferente não é fácil, mas é necessário. Somos igreja, casa e povo de Deus também. Nós vivemos a acolhida positiva e respeitosa da diversidade de pessoas, de carismas, de ministérios, de funções, de expressão de fé. O reconhecimento dessa grande diferença, desse pluralismo, vamos dizer assim, no interior de uma comunidade de fé, vai levando a gente a viver uma eclesiologia de comunhão, um jeito de ser igreja que procura viver juntinhos. Isso vai mover a gente a fazer uma passagem de uma igreja que discrimina os que pensam diferentes, os diversos, os outros, para uma igreja que respeita os que seguem a sua própria consciência. As outras religiões, os ateus, as minorias excluídas. Uma igreja de portas abertas, que seja corajosa e atenta aos novos sinais. Uma igreja que abra caminhos novos no meio das diferenças, que saia até as margens sociais e também existenciais. Uma igreja jovem, alegre, que seja fermento na massa da sociedade, com alegria, com liberdade, tudo isso no Espírito de Deus. E também com luz e com muita transparência. Vamos pensar um pouquinho. Deus criou a gente na diferença
E é na diferença que ele vem encontrar a gente, como chance de enriquecimento da nossa vida e de troca criativa. Se deixe surpreender pelo Deus da vida que rompe os esquemas, legalismos, bolhas. O que prevalece em você diante de quem pensa, ama e sente de maneira diferente? Vamos pensar sobre isso? E a nossa oração final é essa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, assim como chamastes Pedro e Paulo, chamas também a cada um de nós. Dai-nos a firmeza de Pedro para permanecer contigo nos momentos difíceis. Dá-nos o ardor missionário de Paulo para anunciar o Evangelho com alegria. Faz de nós, jovens e adultos, comprometidos com a diversidade na tua igreja. Amantes da verdade, construtores da unidade, missionários da esperança, diversos no amor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Peço que você compartilhe esse episódio com seus amigos, com seu grupo de jovens, na sua comunidade, na sua família. E nos encontramos, se Deus quiser, no próximo episódio, no próximo mês do nosso podcast. Vamos juntos!